São Paulo ontem teve uma chuva como faz tempo que a gente não tinha aqui em São Paulo. Uma chuva pesada, muita água. A Defesa Civil avisou os celulares aqui dos paulistanos para se precaver. Tudo bem que eles avisaram quase em cima da hora, né? Mas pelo menos eles mandaram pelo celular um aviso. Defesa Civil alerta. Chuva muito forte em São Paulo está chegando. E chegou, logo depois do aviso. Eu acho que eles deveriam ter avisado antes, mas pelo menos avisaram, né, pessoal? E foi uma chuva que causou muitos estragos, né? Algumas estações de metrô pareciam rios, como a estação Jardim São Paulo, ali na zona norte de São Paulo. Aquele chamado Beco do Batman, eu nem sei onde é isso, e olha que eu sou de São Paulo, mas ele parecia um rio, cheio de água correndo. E outros bairros, como Vila Mariana e outros bairros, ficaram completamente embaixo d'água. Já tem aproximadamente 130 mil famílias sem luz, porque São Paulo agora virou moda, quando chove falta luz, desde a privatização da Enel. Como é que o pessoal fala? Privatiza que melhora. A Enel deixa os paulistanos sem luz e a Sabesp está cobrando contas da periferia astronômicas. Tem gente aí que pagava R$ 400 de água, está pagando 850. Teve até uma senhora no bairro periférico que a conta de água dela veio de R$ 10.000. R$ 10.000. E eu não teria como pagar uma conta dessa, pessoal. Mas desde que foi privatizado, eu fiz um vídeo sobre privatização. Eu falei, gente, se o setor privado compra algo, eles querem lucrar. E para lucrar eles vão aumentar os preços, sim. Por isso que está essa loucura toda aqui em São Paulo. Daqui a pouco vai ficar muita gente sem água aqui em São Paulo e sem luz. Me lembra até um poema antigamente que falavam do Nordeste, agora que se aplica bem a São Paulo. São Paulo que me seduz. De dia falta água, de noite falta luz. É a nossa realidade aqui. Eu mesmo passei muito perrengue aqui ontem por causa da chuva, tá? Aqui onde eu moro tá complicado. Quando chove, alaga tudo. E São Paulo elegeu novos políticos, né? Para a Câmara de Vereadores de São Paulo. Elegeram, por exemplo, Amanda Vettorazzo, que um dos projetos dela, além de querer fazer CPI de ONG, aquelas velhas coisas que não dão em nada, todo mundo sabe que essa CPI só gasta um tempo e dinheiro público e não dão em nada. Só do MST, por exemplo, em Brasília, já foram feitos 5 CPIs do MST. E não dá em nada. Depois eles se reelegem de novo, vão lá pedir CPI para mostrar para o seu público que está fazendo alguma coisa. Então, Amanda Vettorazzo, que é CPI de ONGs que ajuda os pobres aqui em São Paulo. Essa é a prioridade dela. Além disso, ela causou uma outra polêmica essa semana, onde ela criou uma lei chamada Lei Ouruan. Ouran, eu não sei falar direito o nome desse garoto, mas é aquele garoto que é filho de um traficante que está preso. O garoto é um MC, faz essas musiquinhas de quebrado e tal. E ela criou essa lei para proibir que a cidade de São Paulo promova shows que têm apologia ao crime. Porque na cabeça dela esse tipo de música é apologia ao crime. Na verdade, isso é a linguagem da periferia, pessoal. É que nem o Mano Brown lá dos Racionais. Chegou o fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão, mês de janeiro. São Paulo, Zona Sul. É a linguagem da quebrada, pessoal. Então, se um artista é da quebrada, ele vai fazer shows para quebrada. Ele vai usar esse tipo de linguajar, falar de cadeia, de bandido, de polícia, essas coisas. O Racionais tem uma letra assim: você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK, que era um diário de um detento. Mas para ela é apologia ao crime esse tipo de música. Então é muito importante a cidade de São Paulo proibir esse tipo de show e ainda deu o nome do cara, Lei Ouruan. Se o pai dele tá preso, pessoal, beleza, ele não tem nada a ver com isso, tá? Até a justiça entende que se alguém faz merda, o filho não tem nada a ver com isso. Isso também está na Bíblia, tá? Onde Deus falou que os filhos não pagam pelos pecados do pai. Então isso que ela está fazendo é um tipo de censura. Ela quer censurar um tipo de música que tem um nicho aqui em São Paulo. Nas quebradas, você vai na periferia, na favela, você só vê a molecada escutando esse tipo de música. Agora ela quer proibir, isso é um tipo de censura. Depois os seguidores do Ouruan começaram a ameaçar ela por mensagem. Também é errado, tá? Ninguém tem o direito de ameaçar ninguém de morte, tá? Que ela faça a devida denúncia, que a polícia investigue e que essas pessoas sejam punidas. Agora, querer censurar um estilo de música alegando que é apologia ao crime, então se tivesse a Amanda Vettorazzo na época que surgiu os Racionais, eles nem iam poder tocar no Brasil. Sendo que é um movimento cultural, as músicas deles são legais, eu não conheço todas, tá? Porque não é o meu estilo favorito, mas eu sei que é um direito das pessoas terem o mínimo de diversão, escutar músicas que falam a linguagem da sua realidade. Quem mora em favela, em quebrada, em periferia, é a realidade deles. Não vejo nada demais nisso. Para que querer censurar esse nicho musical? Só porque ela é do bairro mais classe nobre, ela cresceu escutando o quê? Chopin? Mozart? Não dá, né, pessoal? Então isso aí chega a ser frescura. Enquanto a cidade está afogando na água, a prioridade da Amanda Vettorazzo é isso. Em contrapartida, o Rubinho Nunes, aquele vereador que tinha criado um projeto, que ele está no segundo mandato, tá, para quem não sabe. Ele criou um projeto no final do mandato anterior que queria proibir qualquer pessoa de dar comida para morador de rua, sob multa. Inclusive, quem fez isso agora foi o prefeito de Cuiabá, aquele cara que parece o tio Chico, é o Brunini, né? Abílio Brunini, acho que é isso. Proibiu lá os moradores de Cuiabá de dar comida aos moradores de rua. O Rubinho fez o mesmo aqui em São Paulo. Depois ele foi na TV da entrevista, ele falou que não, eu estava me referindo só a ONGs, não era pessoas comuns. Aí a repórter leu o projeto dele, que só tinha 3 parágrafos na frente dele.
Ó, primeiro parágrafo. Quaisquer pessoa que alimentar um cidadão de rua deve ser multado em tal, tal, tal. Ela falou, qualquer pessoa. Esse é o projeto dos cristãos, né, pessoal? O cara se diz cristão, né? É Deus, pátria, família. Geralmente são eleitos com apoio de igrejas evangélicas, mas aí quando se elege faz o oposto do que Jesus faria. Jesus alimentou 2 vezes uma multidão com um pão e um peixe. Será que se Jesus fizesse esse milagre hoje em São Paulo, ele seria multado? Ou proibido? Chegar lá a Guarda Civil Metropolitana, GCM. Ei, o que está fazendo aí, seu judeu nazareno? Eu vou alimentar esses pobres. Não, não, está proibido. Vamos lá falar com o delegado. É o que iria acontecer. Porque eles usam as igrejas para ganhar votos, mas depois que se elegem, é isso que eles fazem. Querem acabar com os pobres. Agora, esse ano, o Rubinho já criou um outro projeto aqui em São Paulo, né? Ele está tentando aprovar um projeto para considerar o Fernando Haddad, ministro da Economia do Lula, uma persona não grata em São Paulo. Eu não sabia que o Rubinho era o dono de São Paulo, pessoal. Sério, eu achava que ele era só um vereador eleito para fazer coisas boas para a cidade. Não sabia que ele era o dono da cidade. Quer dizer que, então, que se ele não gosta do Haddad, a cidade de São Paulo, que não é só dele, é de milhares de paulistanos, inclusive imigrantes, tem que considerar o Haddad persona não grata em São Paulo. Ele quer fazer o quê? Quer proibir o Haddad de vir em São Paulo? O Haddad vai ser hostilizado quando vem em São Paulo? Qual é o objetivo disso? Porque em diplomacia de países, quando uma pessoa é declarada não grata, essa pessoa não é bem-vinda naquele país. Ela não pode entrar naquele país. Que nem, por exemplo, o Lula. Israel declarou o Lula uma pessoa não grata. Então o Lula não pode nem pegar um voo para Israel que ele seria barrado. Agora, isso é a nível internacional. O Rubinho quer fazer o quê aqui em São Paulo? A mesma coisa? Ele quer então proibir o Haddad de vir em São Paulo, sendo que o Haddad mora em São Paulo. Ele está em Brasília como ministro, mas ele mora aqui em São Paulo. Nasceu, criou, foi professor aqui a vida inteira. E é disso que São Paulo precisa, pessoal? Uma cidade cair se afogando em água, é disso que São Paulo precisa? Fala sério, né, pessoal? E como se não bastasse o Rubinho e a Amanda, tem também o Pavinato, né, que também quer fazer uma CPI de ONGs, que o objetivo deles é enquadrar o Padre Júlio e gastar o nosso dinheiro, né, com bobagem. E o Pavinato tem os mesmos projetos bobos de sempre, né? Em 3 dias de governo, eu já fiz um vídeo sobre isso, então só vou citar. Ele já criou 3 projetos contra mulheres trans, sendo que a mulher trans no Brasil é menos de 2%. Mas o combate dele, nós temos que acabar com as mulheres trans para ter uma cidade melhor. Além dele não ter sensibilidade, empatia, porque uma mulher trans muitas vezes ela vem para São Paulo, porque na cidade dela não tem emprego, não tem oportunidade. Muitas acabam caindo em prostituição, até drogas, pegando doenças, podendo ser até mortas. Saiu até uma notícia essa semana que o Brasil voltou a liderar o ranking de país que mais mata pessoas trans. É um projeto inútil, que não vai afetar a realidade das pessoas do Brasil. Só vai prejudicar um grupo de pessoas. Mas na minha realidade não vai afetar. Nem dessas pessoas que estão se afogando. O cara está lá se afogando. Socorro, prefeito, o meu carro está sendo levado pela água. Não se preocupe, eu vou combater as mulheres trans. E o que vai mudar a realidade dessas pessoas, pessoal? Tinha que cobrar o prefeito para fazer as obras de enchente, que ele usou menos de 4% das verbas contra enchente na cidade de São Paulo. Quer dizer, tinha dinheiro para combater as enchentes. Ele não fez nada no primeiro mandato, em 3 anos. As pessoas, inclusive a periferia votou nesse prefeito, né? Ah, pelo menos tiramos o Boulos, combatemos a esquerda. E aí, morador da periferia, como é que vocês estão aí? Com conta d'água passando de R$1.000 e quando chove alagando tudo. Foi bom, né? Pelo menos combatemos a esquerda. Combatemos o Boulos. Olha o seu prefeito aí, galera. O prefeito não usou nem 10% das verbas que ele tinha para combater as enchentes. E ele ajudou na privatização da Sabesp. Então, quando você que mora na quebrada, se pegar a conta de luz e estiver lá R$1.500, agradeça ao prefeito e ao governador do estado. Afinal, combateram a esquerda. Não é isso? Não, pelo menos nós tiramos a esquerda do poder. Olha a merda que deu. E os vereadores, que vocês também ajudaram a eleger, olha a preocupação deles. É mulher trans, é CPI de ONG para tentar pegar Padre Júlio, é falar que o Haddad é uma pessoa não grata em São Paulo. Enquanto isso, a cidade tem todos esses problemas. Quando chove, enche tudo de água e falta luz pra caramba. Fora os outros problemas, Cracolândia, lixo pelas ruas, o centro de São Paulo morrendo pela violência e tantos outros problemas, mas a preocupação deles é isso. Haddad é uma pessoa não grata, combater as mulheres trans e fazer CPI para pegar o Padre Júlio. Para finalizar o vídeo, pessoal, esse canal aqui chama Educação Política. Eu faço até zombando assim os vídeos, zoando para as pessoas terem um pouco de consciência, pensar. Vamos raciocinar, galerinha? Votos não pode ser por ideologia, tem que ser por pragmatismo. Teve um dia que eu fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, aí um rapaz comentou assim: ah, Ronaldo, então o correto é votar na esquerda? Eu falei, não, filho, eu nunca falei isso. Apesar de eu ser mais de esquerda, eu falei, não, o correto não é votar em esquerda ou direita. O correto é votar em candidato que tenha propostas melhores, mais concretas, reais.
Olha, eu vou fazer um piscinão, vou fazer isso, vou fazer aquilo que vai diminuir as enchentes. Não importa se o cara é de esquerda ou de direita, você tem que votar pelas propostas do candidato. Porque se você vota só por ideologia, surge essas merdas aí. Não, porque eu sou de direita, eu tenho que combater a esquerda, eu só voto na direita. Olha o que seus vereadores estão fazendo aí. Só projetos inúteis. E são pagos com o nosso dinheiro. É CPI de Padre Júlio, é proibir de dar comida pro pobre, é falar que o Haddad é uma pessoa não grata em São Paulo. É isso que eles estão fazendo. Por isso que eu falo, tem que parar de votar com ideologia. Quando o povo tiver o mínimo de educação política e consciência, ele vai votar por proposta. Não importa se é direita ou esquerda, ele vai votar analisando as propostas daquele candidato. Lembrando que o candidato pode não cumprir também. Por exemplo, eu votei no Bolsonaro a primeira vez, nos 2 turnos. Porque eu analisei as propostas dele, achei boas propostas dele, achei que ele ia fazer um bom governo. Depois que ele assumiu, ele não fez. Aí eu votei no Lula nessas últimas eleições, nos 2 turnos. Porque o cara decepcionou, ele teve uma chance de fazer um puta governo, ser um grande presidente, mas não fez, prefiro ficar andando de motinho. Então a gente tem que votar, pessoal, não é por direita ou por esquerda, tem que votar por propostas. Olha, esse candidato vai fazer isso, esse aqui vai fazer aquilo, esse aqui já governou e mostrou que faz, esse já governou e mostrou que não faz. Nós temos que votar por pragmatismo. Porque enquanto o povo brasileiro continuar votando por ideologia, vai ter essas merdas aí no poder fazendo nada. A cidade se afogando. Eu vi o perrengue que a gente passou aqui ontem com a chuva. E choveu pouco, viu? Acho que foi mais ou menos 1 hora de chuva, mas já foi o bastante para alagar tudo. Inclusive minha porta aqui ficou cheia d'água. Então, enquanto o brasileiro votar por ideologia, é isso que vai acontecer. Tá? Fica aí para reflexão, a educação política. Vamos parar de votar por ideologia. Eu votaria no candidato de direita se ele tivesse uma proposta que fosse boa para a minha realidade, sim. Porque eu não voto por ideologia, apesar de ser de esquerda. Eu voto por pragmatismo. Tá bom? Fica a dica aí para todo mundo. Quem gostou do vídeo já sabe, pessoal. Se inscreve aí no canal, ativa aquele bendito sininho, tá, para ser notificado. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais aí para as pessoas verem, terem um pouco mais de consciência política, tá? É muito bom o meu canal para isso. Comente também qual é a sua opinião, tá? Que é muito importante, ajuda o canal. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.